Eu me chamo Thiago Marcon, sou missionário da comunidade Canção Nova, celibatário, já estou na comunidade há 16 anos. E é um privilégio, acompanhado de grande responsabilidade, em estar aqui com vocês, compartilhando daquilo que Deus gerou. Faz assim comigo, olha para a pessoa do seu lado e faz ó. Isso, sei que o pessoal está chegando ainda, mas vamos aproveitar ao máximo esse momento que Deus nos concede. Eu quero começar confessando para vocês algo que sempre acontece comigo quando eu venho viver um momento de pregação e partilha no PHN. É muito interessante que é diferente de tudo, porque já há alguns meses que Deus vai falando comigo e pedindo que eu separe as moções para falar no PHN. E esse ano não foi diferente. E é por isso que eu quero começar esse momento trazendo para você uma constatação. Quero te pedir que você olhe aqui para frente e que você receba a primeira palavra de direcionamento de Deus, da parte de Deus sobre você. O plano de Deus em relação a você continua de pé. Diga assim comigo: o plano de Deus em relação a mim continua de pé. Com mais ênfase, o plano de Deus em relação a mim continua de pé. E por que é que será que Deus pediu que esse fosse o primeiro recado que fosse trazido nesse momento? É porque de fato Ele tem algo a revelar. Eu quero que você preste muita atenção em tudo isso. Qual é esse plano de Deus que continua de pé? Eu quero recordar para você de que Deus que te criou e não apenas te jogou nesse mundo, mas Ele te criou com um propósito, Ele te criou com um desígnio, Ele te criou com um objetivo claro, alto e poderoso. O plano de Deus, ele é magnífico, ele é personalizado e muito pessoal. Então Deus de fato, Ele te pensou, Ele te gerou acompanhado desse plano magnífico. E presta atenção, durante toda a sua vida o que Deus tem tentado fazer é enviar emissários para anunciarem esse plano sobre você. Deus de tantas formas, Ele vai comunicando a você qual é este plano, porque Ele depende da minha e da sua correspondência, para que o plano magnífico e elevado dEle, em relação à sua vida, aconteça e se concretize. Mas como Deus escolheu não fazer nada sozinho, por mais que tudo venha dEle, inclusive a graça para a correspondência, Ele precisa da minha e da sua liberdade para poder agir. Mas deixa eu te dizer algo: se o grande e elevado plano de Deus em relação a mim e a você não começa a ser correspondido, Ele precisa fazer algumas modificações no seu plano. Não que Ele desista de concretizá-lo, mas Ele precisa modificá-lo e às vezes descer um pouco do nível, porque nós não estamos dispostos a aderir ao plano dEle. Nós não estamos dispostos a corresponder àquilo que Ele nos pede. De maneira figurativa, imagina comigo que existe um caderninho com o plano dEle em relação a você, e com o passar do tempo, dos dias, Ele vai folhando as páginas e vai enviando emissários, e de diversas formas, por pregações, por momentos de oração, por meio de pessoas, de canções, Ele vai delineando, vai clareando e vai folheando este livro da vida, que vai revelando o plano magnífico dEle em relação a você. Só que se por um lado existe um grande plano da parte de Deus, e não houver a nossa correspondência, a grande história que Ele tem para implementar na nossa vida pode se tornar uma história medíocre, numa história rasa, em uma história muito baixa. Deus, Ele não desiste do plano original, só que Ele vai respeitando a nossa liberdade através da nossa correspondência. E como que Ele faz isso, Tiago?
O Espírito Santo de Deus, que sem Ele nós não podemos nada, Ele vai falando, Ele vai sussurrando, Ele vai sinalizando, e Ele vai inspirando meios de correspondência deste grande plano. É por isso que se nós não tivermos a atenção aos movimentos do Espírito, nós começamos a comprometer o grande plano de Deus em relação a mim e a você. Ele começa a ficar comprometido, e aí Deus vai precisando fazer adaptações, sem desistir do plano elevado, mas é porque Ele precisa da nossa liberdade. E aí nós avançamos uns 20 passos, quando nós não correspondemos como deveríamos, ao invés de dar 10.000 passos, se nós correspondêssemos. Quem aqui, presta atenção, já se sentiu em algum momento patinando na sua vida? Sabe quando um carro fica atolado? Ele atola. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti, por isso levanta a mão. Quem já se sentiu? Pois é. Claro que nós passamos por momentos muito desafiadores na nossa vida, mas eu preciso te dizer que às vezes nós estamos atolados. Sabe por quê? Porque nós não tivemos a coragem de dizer um sim ou um não em determinadas circunstâncias e momentos oportunos, que Deus precisava do nosso sim ou do nosso não, para que Ele agisse através da sua graça e implementasse mais uma das páginas do caderninho que porta o nosso plano, o grande e elevado plano. Saiba, Deus, Ele é processual. E aí sabe o que acontece? Qual que é o tema desse acampamento? Ou santos ou fraquíssimo, ou santos ou, você pode dar melhor, ou santos ou, e aí a potência de santidade que você traz dentro de si, ela começa a ser afetada. E aí o potente santo que você traz dentro de si começa a se tornar um ser atrofiado. Você sabe o que é atrofia? Quando começa a haver uma rigidez, quando os membros começam a ficar comprometidos e o seu caminhar também. Quando um membro atrofia, ele não consegue ter a sua desenvoltura plena, e aí os seus movimentos começam a ser prejudicados. Então o santo em potência pode se tornar um ser atrofiado. Mas sabe qual é a boa notícia? Diga assim comigo, sabe qual é? Sabe qual é a boa notícia? Ele não desiste do plano em relação a você. Você pode ter desistido, você pode ter deixado de lado, você pode não estar vendo o caderninho com o plano, mas Deus continua investindo tudo que Ele tem, porque mesmo que você tenha deixado de acreditar em si, o Deus que te criou não deixou e não vai parar de investir tudo, para que você se torne o grande santo que Ele sonhou desde toda a eternidade. Ele não vai medir os seus esforços, e Ele vai pegar o caderno de novo, e Ele vai colocar na nossa cara e vai dizer: ei, está aqui, começa a ler, começa a perceber, porque os meus planos em relação a você continuam de pé. Só que sabe o que acontece? A nossa acomodação, os nossos luxos, o nosso aconchego, as compensações gostosas, sensíveis, apetitosas para a nossa carne, o nosso pecado, eles vão tendo um papel de tesoura. E tesoura faz o quê? Faz comigo assim, o que tesoura faz? Corta. E aí o Deus que te criou com asas de águia, o Deus que te criou com grandes asas para que você alce altos voos, por você ter as suas asas cortadas, você apenas tem voos rastejantes, voos muito baixos. Continua tendo asa, a asa continua a crescer, mas o pecado, ele vai cortando, o pecado, ele vai tirando as suas potências, o seu aconchego, a sua indisposição no sacrifício, a sua indisposição em lutar, o seu comodismo, os luxos que nós buscamos, o bem-estar apenas físico,
que não nos coloca no caminho de ascese, de penitência, vai cortando as nossas asas, e aí nós até conseguimos bater, mas não conseguimos voar alto. E aí acontece um fenômeno que eu quero que você guarde no seu coração e entenda bem. Atenção aqui, ó. Vai de novo comigo, ó. O fenômeno se chama frustração das asas cortadas. Existe uma frustração interior, porque mesmo sem saber nomear, você sabe que existe uma potência que está te impelindo o tempo inteiro para você avançar, para você voar alto, para você crescer, mas você não encontra condições em você. Aí você começa a perceber e dizer assim: ah, mas isso deve ser coisa da minha cabeça, porque é algo muito alto que Deus está me pedindo, mas eu não tenho condições. Sim, nós não temos por nós mesmos, mas Ele nos deu asas, Ele nos deu graça, Ele nos confia graças constantes para que os grandes voos aconteçam. O seu santo de devoção. Vamos pegar Carla Cutis. Esse menino voou alto, porque ele era melhor do que eu e do que você? Não, sabe por que ele voou alto? Porque ele teve as mesmas oportunidades que eu e você temos, só que ele assumiu elas, ele absorveu elas e ele correspondeu às moções do Espírito. Gente, o seu santo de devoção não tem privilégios maiores do que os que eu tenho e você tem. Só que qual é o segredo? Eles souberam usufruir, eles souberam com decisão, com vontade forte, abraçar. E aí pode ser que você esteja aqui nesse PHN, eu não sei o que você viveu do PHN do ano passado para cá, aqueles que já vieram ano passado, ou nos últimos tempos, mas uma frustração instalada no teu coração, pode ser consequência da frustração das asas cortadas, e aí você não consegue, você só vai dando voos rasteiros, porque nós começamos a contristar o Espírito Santo de Deus. Não contristeis o Espírito, que vai nos dizer em Filipenses. Podemos traduzir: não intimideis, não ignoreis, não vireis as costas, mas abris os ouvidos para que você possa ouvir o que o Espírito está te dizendo e está te inspirando, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nada. E como dizia Padre Jonas, nada é nada. Tudo acaba sendo uma consequência das nossas infidelidades à correspondência do que Deus está te pedindo. Ei, deixa eu te perguntar, o que Deus tem te pedido nos últimos tempos? O que Deus tem falado com você? Que sim, Ele tem te pedido para dar, e que não, Ele tem pedido para te dar. O que Ele tem pedido para você cortar e você não cortou. Porque se você não cortar os motivos e as causas dos seus pecados, se você não cortar as origens, se você não cortar aquilo que te cerca e que te distancia de Deus, outra coisa vai ser cortada, que são as suas asas. Entenda a analogia? E aí começa o quê? A comprometer. Veja só, pega Filipe. Filipe recebeu um chamado, correspondeu e se tornou um jovem apóstolo. Agora pega o jovem rico, ele também recebeu um chamado, só que tristemente ele disse não. Tanto que esse jovem é conhecido como um jovem que nem o nome é citado, se tornou um triste jovem. Está aí dois exemplos claros de alguém que corresponde no momento oportuno a Deus e daqueles que não correspondem. Então, se você está aqui, Deus está pedindo de você correspondência. Diga assim comigo: Deus está pedindo correspondência, porque se eu não correspondo, eu ato as mãos de Deus, eu ato as mãos do Espírito. Entenda a figura de linguagem como mão. É por isso que para corresponder você precisa do seu livre-arbítrio, você precisa querer e você precisa ter determinação. Ei, atenção PHN, se você veio até aqui para ter sensações saborosas, arrepios e lágrimas, que bom se você tiver, mas você não está vindo aqui apenas para isso. Deus está te trazendo para que você cresça em fé. Deixa eu te dizer, pessoalmente, se eu dependesse de sensações
saborosas, já pelo menos mais de 2 anos eu não estaria mais seguindo a Deus, eu não estaria mais correspondendo a Deus, porque não tenho mais sentido. Só que existe o que? Uma determinação e uma decisão interior. É por isso que eu e você precisamos, atenção, nos devolver às mãos de Deus. Pega comigo a palavra em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, versículo 1. Jeremias 18, 1, nos diz assim: a palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno, e estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel, oráculo do Senhor. Eis que como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Presta atenção nesse detalhe que a palavra de Deus traz. E estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Se você não viu pessoalmente, você já viu isso em algum lugar. Como que um vaso é moldado? Se utilizando de que instrumento? As mãos. O que o oleiro usa para moldar? As mãos. E sabe que eu fiquei bastante instigado, porque eu fui ver na palavra de Deus. Eu quero trazer para você aqui 8 trechos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que falam das mãos de Deus. Claro que é algo figurativo, entenda, Deus é Espírito, mas entenda para que você possa compreender o que significa se devolver às mãos de Deus. Olha o que diz lá no profeta: o teu nome está gravado na palma de minhas mãos. Lá em 1 Pedro: humilhai-vos na poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Lá em Jeremias: tiraste teu povo do Egito com mão poderosa. Deuteronômio: o soberano Senhor, começastes a mostrar ao teu servo a grandeza da tua mão poderosa. Salmo 89: o teu braço é forte e a tua mão é poderosa. Livro de Jó: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Esdras: o rei lhe concedera tudo que lhe tinha pedido, pois a mão do Senhor Deus estava sobre ele. E aí nós pegamos agora Jeremias, que diz: como vaso nas mãos do oleiro. Então, se devolver às mãos de Deus é de fato devolver a nossa vida para que o plano dele seja implementado e ele comece a formar em nós aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Só que olha que interessante, o profeta nos diz que a palavra que foi dirigida ordenou o seguinte: levanta e desce. São 2 movimentos, você levanta para descer. Então ele diz: ei, vamos, levanta, e agora desce. E já já nós vamos entender o que isso significa. Vem aqui comigo, presta atenção aqui, ó. Tomara que você consiga ver e perceber. A palavra nos afirmou que nós somos como vasos na mão do oleiro. Então significa que aquele plano de Deus em relação a nós que ainda está de pé, ele está assim, ó, formado. Usando a referência que a palavra de Deus nos mostra, eu e você como vasos na mão dele, já estamos no plano dele prontos, com a forma que ele quer nos dar.
pela potência que Ele colocou dentro de nós, Deus já vê o plano concretizado, como você e eu somos capazes de ver esse vaso que já passou pelas mãos de um oleiro. Nós não conseguimos com olhos humanos ver esse plano concretizado, mas nós precisamos acreditar no plano dele em relação a nós. Só que Deus, na sua perfeita visão, Ele já vê o plano concretizado, Ele já vê o barro moldado, que recebeu já forma, e aí Ele já tem vários planos para mim e para você. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Coríntios que nós somos como um vaso de barro, que portamos uma riqueza dentro de nós, e é por isso que nesse vaso vai começar a florescer muita coisa, é por isso que nesse vaso muita coisa vai brotar, porque você vai ser um vaso útil nas mãos de Deus. E aí você começa a entender que para evangelizar, primeiro é preciso se deixar modelar, tomar forma. E olha que lindo, como que acontece lá na olaria de Deus. Eu e você somos o quê? O barro, argila aqui na minha mão. Eu e você somos o barro. Só que olha só, viemos do barro, do pó da terra. Só que Deus, Ele já está vendo a obra completa. Só que como Ele precisa da minha e da sua correspondência, existe um processo onde o oleiro precisa trabalhar com as suas divinas mãos, para que isso aqui, que é barro, argila, venha se tornar isso aqui, na sua potência, para ser quem é chamado a ser. Então olha que lindo como é que acontece a olaria celestial. O Pai é o grande oleiro, Jesus é o modelo, e o Espírito Santo é o escultor. Olha a parceria que existe na Trindade. O Pai é o oleiro, Jesus é o modelo, Cristo está sendo formado em nós. Eu e você somos o barro, e o Espírito Santo de Deus é o que vai esculpir, é o escultor. Só que Ele é água viva, então pega aqui, ó. Eu vou narrar porque eu sei que tem gente que está lá longe. Então o Espírito Santo vai fazer o quê? Quando o nosso coração começa a endurecer, quando o nosso coração começa a ficar enrijecido, o que a gente pede? Espírito Santo, Espírito Santo. E Espírito Santo, uma das figuras de linguagem que traduzem Espírito Santo é o quê? Olha aqui para mim, é o quê? A água. Então é por isso que nesse trabalho, a água, ela é derramada sobre o barro seco, sobre a sequidão do nosso coração, para que Ele possa fazer o quê? O Espírito derrama-se sobre nós, e Ele começa a nos modelar, porque eles já sabem qual é o grande projeto de Deus em relação a mim e a você, está lá escrito, só que eu preciso corresponder, e eu preciso me devolver às mãos dEle, para que esta obra magnífica aconteça. Ei, eleve o seu olhar, amplie a sua visão, porque os planos dele são maiores, e com isso eu não estou dizendo que Ele quer te colocar nos palcos, mas Ele quer te colocar nos altares como um santo beatificado, canonizado. É esse altar que eu e você precisamos buscar. Deus seja louvado se Ele te colocar em destaque. Certa vez Deus me disse algo, há pelo menos uns 8 anos atrás, e olha que eu sou ruim de memória, mas eu nunca esqueci, e por isso que eu sei que é de Deus, porque Ele me lembra o tempo todo. Eu estava diante do sacrário, rezando, e me sentindo nada, e aí Deus me deu a imagem de fato de uma obra de arte sendo esculpida. Aí sabe o que Deus me disse? Tiago, eu vou trabalhar na sua vida, porque eu vou expô-la ao mundo, eu vou trabalhar em você, e é isso que acontece com alguém que tem sede de anúncio. Como você quer anunciar, não é questão de teoria, é transbordamento. Ele vai moldar você. Sabe o que Deus quer fazer? Ele não quer apenas falar através de você, Ele quer moldar você para que as pessoas vejam a obra dEle em você. Ele quer te moldar para que eles vejam a obra dEle em você. E aí você às vezes vai usar as palavras, às vezes, porque onde você for, gente, nesse centro de evangelização, eu fui testemunho ocular, como muitos dos meus irmãos que estão aqui, quando o Padre Jonas, ele silenciou as palavras, quando Deus permitiu que ele calasse, esse homem de cabeça branca, com seus mais de 80 anos, bastava ele chegar no lugar que
ele já exalava a santidade e ele não precisava dizer nada. Sabe por quê? Porque a obra estava sendo vista, um homem estava sendo moldado, um homem estava sendo talhado, um homem estava sendo forjado. Que chegue o tempo em que eu e você não precisemos mais falar e que você não precise mais gritar, Tiago, porque as pessoas elas vão ver. Não é pela força do convencimento das palavras, mas é pela obra que Ele faz em mim e em você, e que Ele quer fazer. Então para de rastejar. Brother, você que está com a câmera aqui, por favor, sobe aqui pela lateral, vem me ajudar, rapidinho. Ele vai subir por aqui. Você está entendendo o processo, né? A gente continua sendo barro, mas a olaria onde nós estamos, a Trindade está trabalhando continuamente. Só que sabe o que acontece? Por nós não acreditarmos no elevado plano dele em relação a nós, eu e você preferimos nos entregar nas mãos de outros, ou nós mesmos queremos moldar a nossa vida de acordo com as nossas percepções. E nós não vivemos um abandono, nós não vivemos um grau de dependência, de rendição, de contrição. Agora você começa a entender porque Deus diz: levanta e depois desce. Ele quer te colocar de pé, mas depois eu e você precisamos descer, para reconhecer, nos humilhar, a nossa dependência, e que sem Ele nós não somos nada. Mas enquanto eu e você ficarmos com o nosso nariz empinado, dizendo que eu sou Deus de mim mesmo, e que eu sou capaz de moldar a minha vida, eu vou ficar uma obra deformada. Por isso eu acredito que nesse tempo, o que mais precisa acontecer em mim e em você, é o processo de rendição. Vem pra cá, meu caro. Como é seu nome? William. De onde você é, William? Ourinho, São Paulo. Dá uma salva de palmas aí. Pode pôr. Já com a mão, tá? Meu brother, o teu papel aqui agora é só tentar replicar isso aqui. Então mãos à obra. Replica. Aqui está a água, o Espírito está te ajudando, está amolecido, e vai tentando replicar. Esse aqui é o vaso, você já viu, né? Então vai lá, põe a mão na massa, ou melhor, a mão na argila, e deixa ele trabalhar. Só que sabe o que acontece? Deus ele já vê o plano completo em relação à sua vida, o desígnio completo. E a gente carrega essa potência dentro da gente, a gente não está vendo, mas com a fé, a gente está carregando ali dentro, o vaso pronto já, ele já está lá dentro, a potência já está lá dentro, toda a condição necessária, Deus vai nos dar. Então você carrega o desígnio, o propósito dele dentro de você, e a Trindade está trabalhando e fazendo tudo aquilo que pode, a partir da liberdade que nós damos, para que o projeto dele aconteça. Só que eu e você estamos assim, ó, carregando, caminhando, carregando, vivendo, só que é ou não é verdade? Chega uma hora na nossa vida em que a gente cai. E aí, meus queridos, diante das nossas quedas, ficamos nós e os nossos cacos. E aí você tem diante de si só a queda e os cacos, e você não consegue mais perceber, você não consegue mais acreditar aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Você não consegue mais acreditar no plano de santidade que Ele tem para você, porque você só tem diante de si cacos, as feridas, as fraquezas, as suas misérias, os seus pecados, Tiago. Aí você só olha para o caco e para a queda, para o caco e para a queda, para o caco e para a queda, e você não consegue nem levantar a tua cabeça. Lembra da frustração das asas cortadas? Deixa eu te trazer uma triste notícia. O demônio, ele não quer apenas que você tenha voos rastejantes. Ele quer que você volte à condição da serpente, onde você não consegue mais voar e só tem condições de se rastejar. Esse é o objetivo dele. Não foi à toa que no livro de Gênesis ele aparece como serpente, que depois ficou rastejante. Porque é isso que acontece quando nós saímos do plano dele. Nós começamos a nos rastejar, e sabe o que é pior? Quem rasteja não consegue ter visão ampla,
não consegue olhar para cima porque está limitado. E aí você só vê o caco e a queda, o caco e a queda, o caco e a queda. Mas Ele continua vendo o que eu e você não estamos vendo. Aí parece que tudo está no chão, tudo está acabado. Eu não sei você, mas sabe como o arrependimento tem brotado no meu coração? O arrependimento tem sido fruto do constrangimento. Porque eu fico impactado que diante das minhas falhas, misérias e erros, Deus Ele me constrange com o seu amor que não desiste de mim. E eu fico envergonhado, e o constrangimento tem gerado em mim arrependimento. Só que sabe qual é a boa notícia? Enquanto eu e você estamos olhando para a queda e para os cacos, e não consigo mais ver vaso nenhum, a não ser destroços. Ah, meu querido, Ele continua vendo o vaso pronto. Ele continua vendo o vaso pronto. E Ele está te vendo assim. Você pode estar se vendo assim, mas Ele está te vendo assim. É por isso que é palavra de esperança. Isso não é motivação pessoal. Isso é desenvolvimento de fé. Para que eu e você possamos crer. E possamos nos abrir. Para que o plano dEle possa se concretizar em mim e em você. A questão é, se devolva nas mãos de Deus. Só você pode fazer isso, se devolva nas mãos de Deus. E aí o Salmo 137 vai dizer: o Senhor completará a obra começada. Deus Ele não deixa uma obra inacabada. As pessoas podem estar desacreditando, as pessoas podem estar insinuando, as pessoas podem estar criticando, mas Ele continua acreditando na obra-prima que você é. Para os homens pode até ser um plano frustrado, mas Deus continua. Você continua sendo os alvos de investimento de Deus. Deus continua investindo em você, Deus continua investindo em mim. Enquanto há respiro de vida, a obra não foi acabada. Depois que encerrar o nosso tempo nessa terra, nós só teremos a apresentar a Ele o vaso da forma como ele está. E Deus queira que seja uma obra aperfeiçoada, santificada. Eu sei que eu fui injusto com o tempo, mas eu acho que mesmo que eu deixasse 1 hora, levanta aqui o vaso, dá uma olhadinha. Pode ser que um dia chegue lá, mas nunca será assim. Enquanto você se colocar nas suas próprias mãos, ou na mão de homens, e em nome de Jesus eu preciso dizer uma palavra que Deus está trazendo ao meu coração. Existem muitas pessoas que estão aqui, que se colocaram nas mãos de homens, que pode ser o seu namorado, a sua namorada. Ei, se devolva para a mão de Deus, porque se você não estiver nas mãos de Deus, vocês dois juntos vão fracassar. Se devolva nas mãos de Deus. Você não está nas mãos dos seus traumas, você não está nas mãos do mal, você não está nas mãos do pecado, você não está nas mãos das marcas negativas, você não está nas mãos das frustrações. Em nome de Jesus, se devolva nesta hora para as mãos do oleiro. Se devolva para as mãos do oleiro, para que a obra começada possa ser continuada. E pode ser que eu e você estejamos tentando com todos os nossos esforços completar essa obra, mas nós nunca chegaremos lá por nós mesmos. Então deixa Deus, pode continuar, brother. Deixa Deus te pegar, e deixa Deus te modelar. Se devolva para as mãos dEle, para que Ele dê a forma perfeita. Jesus é um primogênito de uma multidão, deixa Ele devolver a tua forma. Só que Ele vai ter que apertar, Ele vai ter que apertar, nem sempre vai ser confortável, só que eu te garanto, a obra magnífica será admirável, e o mundo poderá olhar para a sua vida e vai poder dizer: eis uma obra de Deus admirável, naquele que se colocou nas mãos do oleiro de novo. Deixa Ele modelar.
Deixa Ele te formar. E que hora que você vai falar do tema, Tiago? A evangelização nunca será possível sem a ação do Espírito Santo. Padre Jonas nos ensinou algo. Evangelizar é dar uma vida que se vive. Por isso, o que você evangelizar, na verdade, vai ser a consequência do trabalho que Deus vai realizar em você e da forma que Ele vai dar em você. Assuma o seu ministério, assuma a sua vocação. Existem muitas pessoas que estão aqui para assumir de uma vez por todas o chamamento que Deus fez a você. Já há tempo e Deus está insistindo. Ei, atenção uma coisa aqui, ó. Existem pessoas que estão aqui, que agora estão em dúvida, se realmente Deus está chamando, porque você está percebendo o silêncio de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe por que você está percebendo o silêncio de Deus? Porque Ele já disse tudo o que Ele precisava dizer, e Ele não vai mais impor sobre você. Responda você agora. Ele não vai te impor nada. E se Deus se calou, é porque Ele já disse tudo, e agora Ele precisa da sua correspondência. Porque Deus não vai violar o livre-arbítrio que Ele deu a você. Por isso, evangelizar é dar uma vida que se vive, é se deixar modelar por Ele, é deixar tomar a forma para que o grande e belo vaso Ele chegue e Ele possa resgatar tudo aquilo que está no chão. A palavra de Jeremias vai nos dizer que Ele não teme em pegar vaso quebrado, rachado e modelar de novo e plantar quantas vezes for. Que em nome de Jesus seja recomeço para você, não empolgação, mas graça de recomeço sobre a sua vida. Senão, do contrário, eu e você sentiremos a frustração das asas cortadas. Nós sentiremos a frustração de uma obra inacabada. Quem aqui já começou algum tipo de serviço e não concluiu, e você ficou frustrado por não ter correspondido às suas expectativas? Ou você investiu tanto e não foi tudo aquilo que você esperava, investiu até dinheiro, recurso. É frustrante. Só que se foi frustrante, um trabalho que não surgiu o efeito que nós gostaríamos, imagina quão frustrante perceber que a obra de Deus em nós não aconteceu, simplesmente não por falta de recurso, mas por resistência dos nossos corações, em não nos abrirmos à ação dEle em nós. Eu imagino tantas vezes isso, eu chegando no meu juízo particular, e ele pegando o seu caderninho, e dizendo: Tiago, que bom que você chegou aqui, mas deixa eu te mostrar só para constatação, era tudo isso que eu tinha para você, mas eu não consegui passar na terceira página, porque você simplesmente não acreditou, simplesmente resistiu, simplesmente preferiu ficar com os seus achismos, simplesmente preferiu ficar suprindo os seus apetites, simplesmente preferiu isso. Mas diz assim comigo: ei, fala comigo, ei, a boa notícia é que eu ainda estou respirando, e se eu estou respirando, ainda há tempo, porque a obra de Deus em mim não ficará inacabada, e Ele quer fazer em mim e através de mim. Então para de ter visão de serpente, para de comer o pó da terra e começa a se levantar em nome de Jesus, começa a ficar de pé literalmente, porque nós queremos descer a casa do oleiro. Vai, levanta, levanta. Olha só, isso, fica de pé, fica de pé. Existe o resgate que Deus quer fazer no meu e no seu coração nessa hora, amém? É por isso que eu quero deixar tempo para a gente rezar. Eu quero te pedir, por favor, estou aqui com o Ministério de Música, a Amanda. Eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. E que primeiro você escute esta canção.
E depois nós vamos ministrar ela sobre você e nós vamos rezar, mas por favor, não fique desatento, porque o inimigo de Deus quer a sua distração agora. Mas o que nós queremos é nos devolver nas mãos de Deus. O que nós vamos viver agora é um processo de devolução por direito daquele que pagou o alto preço por mim e por você. Ele tem direito, porque Ele pagou o preço. E Ele não nos quer de volta para nos escravizar. Ele quer de volta para gerar, para moldar, para formar. Então é se devolver às mãos dEle. Então diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu me devolvo nas Tuas mãos. eu me devolvo nas Tuas mãos. Me leva de novo Me leva de novo à Tua olaria. à Tua olaria. Eu me devolvo nas Tuas mãos. Eu me devolvo nas Tuas mãos. Ó Trindade Santíssima, Ó Trindade Santíssima, não deixe em mim não deixe em mim a obra começada, a obra começada, inacabada. inacabada. Eu quero me levantar Eu quero me levantar e descer e descer à casa do oleiro. à casa do Feche os oleiro. seus olhos e escute essa canção. É hora de me levantar e descer à casa do oleiro, e ali me humilhar e reconhecer que sem ti não dá pra viver. O medo de te escutar não me faz enxergar com os olhos da fé, que está sempre a me modelar. Em Tuas mãos estou inteiramente. Quero ir sem medo, eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente, eu creio em ti. Sem medo eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente, eu creio em ti. Canta junto, é hora de se levantar. É hora de me levantar e descer à casa do oleiro, E ali me humilhar. e ali me humilhar e reconhecer que sem ti não dá pra viver. O medo de te escutar não me faz enxergar com os olhos da fé, que está sempre a me modelar. Em Tuas mãos estou inteiramente. Quero ir, vai, levanta as mãos agora e vai. Quero ir, eu quero ir. sem medo eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente, eu creio em ti. Sem medo, Sem medo eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente, eu creio em ti. Sem medo eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente, eu creio em ti. começa a soltar a sua voz e começa a dizer a Deus: Sim, Senhor, eu Senhor me Jesus. devolvo agora nas Tuas mãos. Senhor Eu Jesus. quero que o Senhor retome a Todo obra, desejo, retome Senhor a obra começada na minha vida, Senhor. Eu posso estar apenas os cacos, eu posso estar me rastejando no chão, mas nesta hora eu me levanto para descer à casa do oleiro. Eu me quero me levanto levantar. para descer à casa do oleiro.
Comece a se devolver, devolve a sua vida para Ele, vai. Quero descer a casa do oleiro. Me levanta, Senhor. Eu sou barro em tuas mãos. Com seus braços lá no alto, eu queria te convidar agora a fazer uma oração de entrega e de oferta. Se entregue agora ao Senhor com uma oferta. Oferte a sua vida. Vai dizendo: Senhor, eu te oferto os meus sonhos. Senhor, eu te oferto os meus traumas. Senhor, eu te oferto a minha história. Senhor, eu te oferto todos os desejos do meu coração, mas também as vezes que eu me sinto incapaz. Senhor, eu me oferto inteiramente a Ti, porque eu sou barro em Tuas mãos, Senhor. Porque eu sou barro nas mãos que é do Senhor, o oleiro. Eu quero me ofertar. Vá levantando a sua voz, abra os seus braços, se entregue na presença do Senhor agora, porque nós só temos o agora. Esse é o momento da graça. Esse é o momento da entrega, da oferta. Oferte para o Senhor o seu futuro. Oferte para o Senhor o seu trabalho. Oferte para o Senhor o seu casamento. Oferte para o Senhor o seu namoro. Você que é seminarista, oferte a sua vocação ao Senhor. Se oferte, entrega: Senhor, aqui estou. Mesmo com as minhas incapacidades, Senhor, olha para o meu desejo de Te amar. Olha, Senhor, para o desejo reto do meu coração de querer ser melhor. Mesmo quando eu não consigo, mesmo quando eu caio, eu Te oferto, Senhor. Eu me entrego a Ti, porque eu não sou nada. Tu és tudo em mim. Tu és a mão que conduz a minha vida. Tu és a mão que molda a minha vida, porque eu sou barro, Senhor. Eu sou barro, mas nas Tuas mãos eu posso ser o vaso que o Senhor quer que eu seja. Vai, ora no Espírito. Deixe que o Espírito Santo de Deus, pela infusão que agora Ele derrama sobre você, retome a obra. O Senhor me mostra terra seca, que agora começa a ser banhada pelas águas do Espírito novamente. Corações que estavam num estado de sequidão, mas que agora começam a ser umidificados pela água viva do Espírito. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, seja batizado no Espírito Santo de Deus e tenha agora o seu coração novamente maleável, maleável, maleável. Ele quer retomar a obra. Ele está retomando a obra na vida de muitos. Ele retoma a obra na sua vida afetiva. Ele toma a obra na sua vida sexual. Ele toma a obra na sua vida familiar. Ele retoma a obra. Você está se devolvendo às mãos dele. Você está se devolvendo às mãos dele. Eu quero te convidar, se você quiser e sentir essa necessidade. Nós falamos de descer a casa do oleiro. Se quiser descer fisicamente, se ajoelhe onde você está, num gesto de oração. Nenhum gesto na oração é vão. Todo gesto acompanhado de um simbolismo em oração, nenhuma profecia. Por isso, de joelhos, diga: eu desço, eu levantei para descer, Senhor. E comece a se humilhar na presença de Deus e dizer que sem Ele você nada pode, que você não quer mais caminhar sozinho, que você não quer mais ser Deus de si mesmo, que você desentroniza os ídolos para que Ele seja Deus em você, para que Ele seja Deus em você. Vá fazendo a sua oração agora. Rasgue o seu coração diante do oleiro. Rasgue o seu coração e diga: toma de volta, Jesus, porque eu não quero viver para mim mesmo. O Senhor me chamou para um propósito muito maior. O Senhor me chamou para um plano muito maior. A tua obra é maior do que a visão mesquinha que eu tenho sobre mim mesmo. A tua obra é maior, ela é mais perfeita. Por isso, Senhor, eu desço a casa do oleiro. Eu desço a casa do oleiro. E quando essa canção ela é cantada, vá rasgando o seu coração e falando com Deus. Se humilhe, se humilhe. Reconheça, diga: eu não consigo sozinho, Senhor. Eu não tenho condições sozinho, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Escuta e canta e reza com essa canção. É o seu momento com Ele, vai. É hora de me levantar e descer a casa do oleiro.
coração. Eleve a sua voz mais alto. Shuri cantori andara la bari andara la bari andara la ba. Põe Mais força. alto. Põe força na sua voz. Solte a sua voz no Espírito. Shuri cantori andara Existem pessoas que estão sendo devolvidas, literalmente devolvidas às mãos de Deus, porque você estava nas mãos do mal. O mal estava tendo um domínio sobre a tua vida. O mal estava tendo um domínio sobre a tua vida, mas agora você está literalmente pela liberdade sua, expressa a Deus, está sendo retirado das mãos e das garras do mal. Está sendo devolvido, devolvida nas mãos dele. Ora, ora. Erga o volume da sua voz. Deixa a sua súplica subir. Deixe brotar do seu coração uma oração verdadeira. Shuri cantori andara la bari la bandore lele. Shuri cantori la bandore la bandore la bandore la bandore lele. Não temos desconfortos que você pode estar sentindo nesse momento, porque alguém que está sendo tirado das garras de alguém, das garras do mal, você vai sentir sim, porque o mal não quer te perder, mas em nome de Jesus o novo tempo é inaugurado na sua vida, pelo poder do Espírito que se manifesta em você, um tempo de transbordamento da graça de Deus em você. Senhor, coloca muito forte no meu coração que nesse momento Ele está confirmando vocações. Senhor, colocava no meu coração de uma moça que você tem um relacionamento, mas que dentro de você sempre há um questionamento. Você estava com muita dúvida de começar um discernimento para uma vida religiosa. E esse é o momento que o Senhor quer confirmar no seu coração que você deu o passo, que você deu o passo em direção ao discernimento e que você se abandone nas mãos dele, como um barro nas mãos do oleiro. Existem muitos aqui, rapazes com chamado sacerdotal, que pela primeira vez estão sentindo essa inquietude no seu interior. Ouso dizer, existem muitas vocações à comunidade Canção Nova. Você veio para este lugar e quando você pisou neste solo, você começou a sentir algo diferente, um movimento diferente no seu interior e você não estava entendendo. Agora você começa a entender, é o chamamento de Deus. Vai ficando de pé para a gente encerrar, porque agora nós vamos pedir que o Senhor reposicione você no seu lugar, na sua vocação, no seu chamado. E se você quer ir em nome de Deus, diga: Senhor, eu quero ir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me envia para onde quiseres. Me envia, Senhor. Porque a obra do Senhor não ficará inacabada. Eu quero ir, vai com força. Mais uma vez, sem medo, vai, canta com a sua voz, vai. Sem medo eu quero atrás de ti, pois eu creio.
Pra encerrar, todo mundo junto, vai! Sem medo, vai! Sem medo eu quero ir atrás de ti, pois eu creio firmemente eu creio em ti. E olha para essa imagem, antes de você aplaudir. E lembre-se, o projeto dele em relação a você continua de pé, porque ele não deixou e não vai deixar a obra inacabada. Amém. Amém.